Boa noite, amados. Que a graça e a paz de Jesus esteja presente na vida de todos nessa noite. Meu abraço sincero à Igreja Presbiteriana de Mauá, pelo seu 41º aniversário de organização. Todas as vezes que eu volto aqui, nos meses de julho, a igreja parece que está cada vez menor, pastor. O templo não comporta mais. Espaço o senhor tem. E isso é uma prova de que Deus tem abençoado esta agência aqui. Deus abençoe rica e abundantemente os pastores, ao conselho, à junta diaconal e a todas as sociedades internas da igreja. Eu trago um fraterno abraço da Igreja Mãe do Presbiterianismo Nacional, a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, dizendo que todo crente presbiteriano, por extensão da bênção, é membro da catedral. Tá, pastor? Então a gente se alegra sempre quando a gente tem o privilégio de voltar à igreja de Mauá. Receba o nosso abraço. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 1. Eu quero contar com a sua atenção. O pastor promete que vai ser breve. Nós vamos tratar do seguinte tema: Conselhos do alto em tempo de crise. Conselhos do alto em tempo de crise. Josué capítulo 1, todo mundo achou? Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. O pastor fará a leitura e você só acompanha. Josué capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante das Escrituras Sagradas e nos sentimos incapazes de entendê-la e de interpretá-la segundo a nossa própria sabedoria. Necessitamos da ação do Teu Espírito Santo, gerando entendimento e discernimento à nossa consciência. Desempedra o nosso olhar,
dá-nos concentração e reverência. E conceda-nos o privilégio de sermos edificados pela ministração da Tua palavra. Que todo o Seu povo, nesta noite, saia deste lugar com a certeza de ter ouvido a Tua voz. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Toma o seu lugar. Se eu for perguntar aos amados nesta noite, quantos têm um certo tipo de familiaridade com o texto em que nós lemos de Josué capítulo 1, é bem possível que a maioria de nós responda de forma positiva, dizendo: olha, pastor, eu conheço Josué capítulo 1. Alguém pode dizer: eu já ouvi várias mensagens de Josué capítulo 1. E geralmente o contexto em que este texto, de forma muito recorrente, acaba aparecendo, é quando nós estamos diante de pessoas que representam um tipo de liderança. Porque este texto é um texto que faz um registro histórico. Ele está registrando a transferência de bastão da liderança do povo hebreu. O texto de Josué capítulo 1 traz esta incumbência. Há aqui o registro de que um líder já não poderia mais conduzir o povo em função da sua morte, e Deus estava levantando uma outra liderança. Via de regra, quando nós estamos diante de Josué capítulo 1, nós enfatizamos a palavra de Deus ao coração do servo, pedindo para que ele seja forte e corajoso. Mas muitas vezes nós nos esquecemos, se Deus está trazendo estas palavras ao coração de Josué, é porque Josué estava temeroso e desanimado. O texto retrata esse momento de muita tensão para a vida deste servo que estava recebendo a missão de suceder Moisés. Josué estava com o seu coração tensionado. Ele estava desanimado, preocupado e muito consciente daquilo que ele deveria, a partir da morte de Moisés, encontrar enquanto missão. E todas as vezes que nós nos deparamos com esta narrativa, a pergunta que se torna necessária é: por que Josué estava temeroso? O que trazia tanta inquietação ao coração do servo de Deus? Já que Josué, durante muito tempo, ladeou Moisés, durante muito tempo na condução do povo hebreu, saindo da terra do Egito, em direção a Canaã, passando pelo Sinai, Josué presenciou muita coisa. E por que ele agora estava temeroso? Porque de uma forma ou de outra Josué precisava receber ânimo da parte de Deus. Porque Deus contemplou o coração de Josué e percebeu que havia medo, havia temeridade, havia temor. Por quê? Eu não sei se você já teve o privilégio e a curiosidade de perguntar isso diante deste texto. Mas o próprio texto responde esta pergunta com 3 respostas. 3 respostas que estão presentes no texto e que nos dão a ideia do porquê Josué estava cheio de medo. E a primeira resposta a esta pergunta é porque Josué
estava sentindo o peso da autonomia da sua missão. Deus chama Josué e diz: o meu servo Moisés é morto. Josué, ao ouvir isso da parte de Deus, é como se ele estivesse sendo informado de que a partir dali era com ele. E ele sente este peso da autonomia do seu ministério. Aquele Moisés que conduziu a retirada do povo do Egito até o início da caminhada do deserto do Sinai, passando pelo Mar Vermelho, este Moisés já não existe mais. Aquele Moisés que era o primeiro a ouvir lamúrias, reclamações do povo, já não existe mais, agora é com você. Aquele Moisés que se assentava desde a manhã até a noite para julgar as causas do povo, este Moisés já não existe mais. Passo a te informar oficialmente, Josué, que Moisés, meu servo, é morto. Agora a liderança do povo hebreu cabe a você. E Josué sente o peso desta autonomia. Agora as pessoas iam procurar Josué diante das queixas, das inquietações, dos episódios de intensa incredulidade, do desejo que o povo tinha muitas vezes de voltar-se e testemunhando, dizendo que era melhor ainda ser assolado pelas cebolas do Egito, porque ainda em terra egípcia havia pelo menos sepulcros para que eles pudessem sepultar os seus. Agora quem ouviria tudo isso era Josué. E é bem possível que em alguma área, em algum tempo, em algum período da nossa vida, a gente tenha se sentido desanimado por conta da autonomia em uma missão na nossa história. Às vezes é um ente querido que representava um tipo de liderança dentro da sua casa e que hoje não existe mais. Agora é com você. Uma pessoa que representava ser uma pessoa mais experiente, mais sábia, mais concentrada, mais agregadora, e que hoje já não existe mais. E você se vê na responsabilidade de atuar num papel semelhante porque alguém do seu convívio, da sua história, da sua dimensão, já não existe mais. É o peso da autonomia. Isso se dá no âmbito da nossa família, isso se dá no âmbito do nosso trabalho, quando nós somos promovidos, ou quando um chefe é demitido ou transferido e alguém diz assim: agora o departamento é com você. Às vezes é dentro da igreja, quando nós somos chamados para ministérios específicos, e a gente conhece a pessoa que até naquele momento desempenhou aquela função de liderança e que agora não pode desempenhar mais, e Deus está dizendo: agora é com você. Então, no primeiro momento, Josué se sente desanimado e temeroso por conta da autonomia da sua missão. Mas existe uma segunda resposta para o desânimo de Josué. Josué se encontrava desanimado por conta da natureza da sua missão. Se você olhar nos versos 2 e nos versos 6, a expressão não é meu povo, a expressão é este povo. Esta expressão dá a ideia exata da insatisfação de Deus. O verso 2 diz: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e este povo. E lá no verso 6 ele diz: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo.
a gente não vê nenhum tipo de alegria e satisfação da parte de Deus em relação ao povo. Essa expressão demonstra de forma clara e precisa de que diante de tanta incredulidade, Deus estava insatisfeito com o povo. E por isso a expressão usada não é tu farás herdar o meu povo, não é este povo. A natureza da missão de Josué não era nada simples, pelo contrário, era complexa. Ele ia liderar o povo mais murmurador da terra, o povo que reclamava de todas as coisas, um povo impaciente, um povo que não sabia esperar em fé o minuto seguinte, um povo que duvidava de todas as coisas, um povo que era incapaz de olhar para o alto e esperar a ação de Deus, mas pelo contrário, era tocado por todas as coisas que estavam visivelmente à sua volta. Josué sabia da complexidade que era conduzir o povo hebreu. Josué sabia que não era um povo fácil. E nós, muitas vezes, recebemos missões da parte de Deus que têm um certo grau de complexidade, e isso é no âmbito da nossa casa, no nosso trabalho, na academia ou na nossa igreja. Às vezes na nossa parentela tem aquele abençoado, que muitos acabam rotulando o indivíduo de ovelha negra. Ele dá trabalho sempre. Dá 1 minuto e 1 metro para ele, ele vai arrumar um problema. Mas a missão que Deus te deu, por mais que seja de natureza complexa, é abençoar essa vida. Às vezes isso é diagnosticado no setor de trabalho. Tem um indivíduo que só abre a boca para te prejudicar. Mas esse seu colega de trabalho está ali diuturnamente com você, convive mais com você do que a sua própria família. Às vezes é na igreja. Aqui em Mauá não, né, pastor? Às vezes é na igreja. O amado e a amada abre a boca, mas não abre com a responsabilidade de edificar. E não abre de forma responsável e faz um estrago sem precedentes. Quantas vezes um hebreu duvidou e contaminou muita gente na condução do Sinai? Quantos, diante da missão de atravessar o Jordão e de possuir a terra de Canaã, desterrando todos os seus inimigos, quantos duvidaram, contaminando com a incredulidade todos os outros? Então Josué se sente desanimado, sem coragem, por conta agora da natureza da sua missão. E nem sempre o Senhor nos confia ou nos confere missões que podemos considerar serem simples. Pelo contrário, na maioria dos casos, ela possui um grau de complexidade. E se Deus te confiou, é porque Ele confia em você. Mas muitas vezes, a gente se pergunta, Senhor, mas por que eu? O próprio Moisés, diante da tarefa de ir ao Egito, Senhor, escolhe outro. Eu sou pesado de boca, pesado de língua, eu não sei falar, escolhe outro. Escolhe aquele a quem o Senhor há de enviar. Porque muitas vezes nós nos sentimos incapazes, fragilizados, diante de missões que Deus nos confia. Mas existe uma terceira resposta para o desânimo de Josué. Ele está desanimado por conta da autonomia da sua missão. Ele não estava mais ao lado de Moisés, agora com ele. Ele está desanimado e medroso por conta da natureza da sua missão. Agora ele está desanimado e inquieto por conta da grandeza da sua missão. A palavra diz o seguinte: desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates,
toda a terra dos heteus, e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Esse Josué que até aqui experimentou liderar um povo nômade, que montava acampamento aqui, e ficava alguns dias, meses, e se deslocava e montava acampamento ali. Agora Josué tinha um território definido. E esse território estava devidamente habitado pelos cananeus. Quando nós olhamos hoje o mapa do Oriente Médio, e nós pegamos ali Jerusalém, Jordânia, Cisjordânia, a faixa de Gaza e o Líbano lá em cima, era este território que Josué tinha que palmilhar com os seus pés, a fim de que os inimigos fossem expulsos, para que o povo pudesse ser assentado na terra. As 12 tribos. As 12 tribos. Era uma missão grande, enorme. E quantas vezes nós nos sentimos incapazes, porque a nossa missão tem a ver com a nossa casa, tem a ver com o nosso trabalho, tem a ver com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, e tem a ver com o reino de Deus por meio da igreja local. E quantas vezes nós nos sentimos incapazes diante de tanta coisa para fazer, diante de tanta demanda, diante de tantas respostas que temos que estar prontos diuturnamente. E Josué é avisado acerca da grandeza do seu ministério. E por conta disso ele fica temeroso. Então muitas vezes a gente tem que dar conta da nossa casa, tem que dar conta do nosso trabalho, tem que dar conta das tarefas que às vezes não são nossas e acabam caindo no nosso colo. Temos que dar conta das tarefas que Deus nos permite e vai nos privilegiando no seu reino por meio da igreja. E às vezes, porque uns se omitem, outros trabalham tanto. Às vezes, porque alguns se escondem, outros trabalham muito. E Josué agora está desencorajado, porque ele é avisado que o seu território, que o seu campo missionário, que o seu campo de atuação, que o seu campo de liderança era grande. A vida desse homem estava deste jeito. Um homem que precisava receber de Deus conselhos de encorajamento. A autonomia da sua missão, a natureza da sua missão e a grandeza da sua missão fazia de Josué não ser um homem pronto como Moisés era. E diante disto, se nós parássemos a reflexão nessa noite, nós sairíamos daqui da igreja do Senhor com a certeza de que Josué era um fracassado. Mas o texto não para aí. Agora a pergunta é: o que Deus faz para animar o coração deste homem? Quais são os conselhos vindo da parte de Deus para que Josué mude a chave? Para que Josué abandone o medo? Para que Josué abandone o desânimo? Para que Josué se sinta encorajado e pronto para realizar a obra? Deus traz uma promessa e uma advertência. Eu quero começar pela promessa. Ele diz o seguinte: assim como eu fui com Moisés, eu serei. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Para animar o coração desse homem, Deus primeiro traz uma promessa. Eu nunca vou te deixar. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu jamais te deixarei e te desampararei. Onde tu estiver, eu estarei contigo. Amém? Josué agora recebe da parte do Deus eterno, de Iavé, o Deus dos hebreus, a palavra daquele que é fiel para cumprir. Fique tranquilo, a despeito da autonomia da sua missão,
a despeito da natureza da sua missão, a despeito da grandeza da sua missão, eu, o Senhor, estarei contigo em todo o tempo. Jamais você vai se sentir desamparado. Jamais você vai se sentir sozinho. Assim como eu fui com Moisés o tempo todo, eu serei contigo. Irmãos, presta atenção no que o pastor vai dizer. Para de comparar a sua relação com Deus com a relação que o seu irmão tem com Deus. Deus não tem filhos prediletos. Para de achar que Deus ama mais o outro do que você, porque o outro é mais abençoado do que você, porque o outro é mais bem-aventurado do que você, porque o outro tem o que você não tem. Olha para a sua vida e olha para o seu Deus. Assim como o Senhor foi com o seu irmão, Ele será contigo. E isso é confortante. Isso é confortante, porque isso nos anima a sair da nossa cama todos os dias pela manhã. É isso que move a vida do crente. É a certeza de que nós não caminhamos sozinhos. E Jesus, olhando para o seu colegiado apostólico, ele disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós não caminhamos sozinhos. A despeito de alguns desafios da nossa missão da igreja, o Senhor é quem nos conduz. É Ele quem nos protege, Ele é o provedor, Ele é o cuidador, o mantenedor do ministério e da caminhada da sua igreja, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir até o dia final. Nós jamais caminharemos sozinhos. Eu fico imaginando a transformação que começa a acontecer na vida de Josué. Porque deve ser muito confortante saber que Deus em todo o tempo operou sinais por meio da vida de Moisés. E agora, diante da missão que não era nada fácil, Deus fala: fica tranquilo, porque assim como eu fui com teu irmão Moisés, eu serei contigo. Meu irmão e minha irmã, você não está sozinho, você não está sozinho. Eu não sei que tipo de dor e sofrimento ou que tipo de luta você está encontrando na execução da missão que recebeu da parte de Deus, mas saiba de que nada daquilo que é essencial para a sua vida vai te faltar, porque existe uma promessa sobre a igreja do Senhor, que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Para animar o coração de Josué, ele traz uma promessa e depois ele traz uma exortação. Não cesses de falar do livro da lei. Faz o que com ele? Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. A promessa é essa. A advertência é: não cesse de falar do livro da lei. Era esse livro aqui? Não, não era esse livro aqui. Josué tinha esse livro aqui? Não, Josué tinha o quê? Tinha um decálogo e algumas poucas leis. E diante deste cenário, já havia uma exortação para que o servo do Senhor não se apartasse do livro da lei. Imagina nós que temos a revelação de Deus em nossas mãos. A palavra de Deus que fora inspirada pelo Espírito Santo do Senhor, e que não precisa ser atualizada, e que não precisa ser revisada, mas que é a vontade de Deus para a vida da sua igreja. Não cesses de falar do livro da lei. Aqueles que são os fiéis e que são encontrados caminhando na perspectiva do cristianismo, nós somos conhecidos pelas outras religiões como a religião do livro. E eu vou dizer para você, meu amado, a sua missão, ela vai estar comprometida se você não tiver intimidade com a palavra do Senhor. O nosso grande problema tem a ver com aquilo que nós fazemos com o nosso tempo.
nós administramos muito mal o nosso tempo. Nós não somos minimamente organizados para destacar na nossa agenda um tempo de oração e de leitura da palavra. Hoje, as redes sociais geram um facilitador que nos deixou muitas vezes apartados da palavra de Deus. Hoje é mais fácil você entrar num canal do YouTube e separar e eleger e selecionar uma mensagem que você quer ouvir, de um tema que você quer ouvir, de um pregador que você gosta, de um pastor que você gosta, porque procurar um lugar com silêncio, em que você não seja incomodado, em que você tenha tranquilidade e reverência para ler a palavra de Deus, é a tarefa mais difícil. Muitos não conseguem ler a palavra de Deus na parte da manhã, em função do horário. Acordam rapidamente para a demanda do trabalho, do estudo, dos afazeres de casa. E tem aqueles que, de uma forma desafiadora, tentam ler a palavra de Deus à noite, depois de um dia intenso de trabalho. E quando chegam à noite, são facilmente vencidos pelo cansaço. Qual é o princípio que Deus se utiliza para animar o coração do seu servo? Faz uma promessa: eu vou estar com você todo o tempo, assim como eu fui com Moisés, e traz uma advertência: não cesses de falar do livro da lei. Qual é a conclusão e qual o resultado de tudo isso? Diante de um homem desanimado, por conta da autonomia da sua missão, por conta da natureza e complexidade da sua missão, por conta da grandeza da sua missão, um homem que recebe uma promessa da parte de Deus, recebe uma exortação da parte de Deus. Qual é a consequência disso? O que é que nós podemos experimentar e presenciar na vida de Josué? Eu quero que você veja o finalzinho do verso 8, por favor. Nós vamos ler todos juntos a partir da seguinte palavra: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos repetir novamente? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Diante de um momento de crise, de falta de coragem, de desânimo, em que um homem se sentia diminuto, pequeno, frágil, e Deus reconhece isso nele, e o texto mostra por que ele estava assim. Deus traz uma promessa e uma exortação. E o resultado disso é prosperidade no caminho e uma vida bem-sucedida. Deixa eu desconstruir na sua mente rapidamente a prosperidade no caminho. Isso não tem a ver com riqueza. Isso não tem a ver com bens materiais. Isso não tem a ver com posses. Isso não tem a ver com conquistas. A prosperidade no caminho tem a ver com a relação de Josué com Deus. Tem a ver com qualidade de vida. Tem a ver com vida na alma saudável. Não tem a ver com bens materiais. Não tem a ver com riqueza, com conquistas. A prosperidade no caminho tem a ver com a relação desse servo que recebe a missão desse Deus. E o final do verso, ele diz o seguinte: e serás bem-sucedido. Esse bem-sucedido aqui não é uma pessoa conhecida, não é uma pessoa mais importante do que a outra,
não é uma pessoa que ganha relevância no seu mundo. O bem-sucedido aqui tem a ver com a certeza do cumprimento da sua missão. Eu sei que nós não recebemos a missão que Josué recebeu. Esse livro extraordinário que tem natureza biográfica, ele revela a missão de Josué, que é atravessar o Jordão, expulsar os inimigos e dividir a terra. Nós não recebemos uma missão semelhante a esta. Nós não recebemos nem algo parecido a este. Mas eu não consigo pensar na vida do crente sem contemplar neste bojo uma missão. Uma missão da parte de Deus, no seio da sua casa, na sua parentela, no seu trabalho e principalmente no reino de Deus por meio da igreja local. Eu não sei qual o seu estado hoje, se você está investido de uma autoridade que te traz coragem, que te traz ânimo, ou se você está desanimado, ou se você está se sentindo temeroso e incapaz de realizar a missão que Deus te confiou. Eu não sei, confesso que não sei. É possível que pessoas próximas a você também não conheçam, se houver esse tipo de sentimento. Mas eu quero dizer para você que aquilo que Deus fez com Josué é aquilo que Deus quer fazer com a nossa vida nessa noite. Deus quer reavivar a nossa memória de que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. E Deus quer nos exortar em amor para que sejamos homens e mulheres de Deus que tenham intimidade com Ele por meio das Escrituras Sagradas. Qual a consequência disso, pastor André? Caminho próspero, relação com Deus. Ser bem-sucedido, missão cumprida. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Eu quero desafiar você em nome de Jesus.